tua palavra essa noite venha ser justa, fiel e verdadeira. Que a palavra do Senhor essa noite venha nos contagiar, venha nos dar direção, venha trazer o ânimo, a coragem, que venha trazer aquilo que nós precisamos, que é a tua presença. Meu Deus, usa o teu filho, do teu servo, da maneira como o Senhor quiser usar, da forma como o Senhor quiser usar, Deus. Usa ele tremendamente, para que nós venhamos atentar, orientar, meu Pai, através da tua palavra, ser atentado e orientado para a tua palavra. Que venhamos, meu Pai, nesta noite, receber dos céus a tua rica e poderosa palavra, para andarmos diante da tua presença, como teu Espírito quer nos corrigir, nos orientar essa noite. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos fortalece teu filho, capacita teu filho, para que venhamos receber do Senhor essa poderosa palavra nessa noite, segunda noite da conferência de avivamento e arrependimento. Então, meu Deus, usa o teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, de igreja, passando por todos, amém? Amém. Gostaria com a permissão do pastor, eu não estava aqui, estava me preparando quando foi entoado esse louvor, mas queria que a levita que fez essa adoração a Deus através dessa canção, pudesse estar louvando novamente, pastor, posso? Amém, amém, amém. Outra chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mais um
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como o pastor havia falado, né, eu sou um dos que sou adepto às anotações. Mas confesso que nesses últimos dias a gente saiu de viagem, né, e durante esse período Deus ele trouxe coisas novas ao meu coração. Tanto é que para a ministração de hoje eu já havia preparado algo, gostaria de estar falando, né, sobre aquilo que eu com um pouco mais de antecedência já havia me preparado, já havia ali feito o meu esboço. Isso me traz um pouco mais de tranquilidade na hora de conduzir a ministração, mas nós temos que entender uma coisa: não é nossa vontade, nem do nosso jeito, como o pastor mencionou, é conforme a vontade e propósito do Pai. E é só por isso que nós estamos aqui, para atender a sua vontade e propósito. Quando esse louvor estava sendo ministrado, eu estava lá dentro, trocando, e ouvi essa canção, e eu confesso que minha cabeça começou a doer de tanto que eu chorei, né? Porque durante essa viagem nós tivemos ali algumas experiências, e dentro dessas experiências a gente se deparou com situações, com pessoas queridas, pessoas importantes que têm um papel, que têm uma importância muito especial nas nossas vidas, e nós olhamos para elas, nós saímos de lá ainda assim, mesmo tendo tentado fazer com que aquele cenário se transformasse, fosse diferente, mas nós saímos de lá com a sensação de que não conseguimos cumprir com o nosso papel, com o nosso dever, com aquilo que nós propomos no nosso coração quando saímos daqui, né? E nem sequer avisamos a eles que estávamos indo, porque achamos que algo tremendo, impactante iria acontecer e a gente ia voltar aqui nessa noite com muita coisa legal, tremenda para testificar. E quando esse louvor estava sendo ministrado, eu falei: Senhor, olha quantas chances essas pessoas estão tendo, quanta oportunidade elas estão perdendo. E quando a irmã Yara começou a testificar o propósito pelo qual ela está ali, naquela posição e situação, e ainda assim agradecendo a Deus pela oportunidade de estar fazendo aquilo que nós podemos fazer com tanta facilidade e naturalidade, e muitas vezes deixamos de fazer, ou em certos casos até não queremos mais nem saber de fazer, né? Que foi o que aconteceu lá para cima, mas Deus sabe todas as coisas. E durante este caminho de volta, Deus disse: não, você não vai falar sobre o avivamento da Rua Azusa, né, que é uma história que me impulsiona, que foi um marco, um registro, né, sobre o avivamento mais recente que nós tivemos na história, né, do cristianismo, na nossa geração. Vai fazer agora no dia 14 do mês de abril, 117 anos, onde Deus usou aquele pastor afro-americano, William Seymour, para trazer o avivamento para aquela igreja nos Estados Unidos, na Califórnia. E é uma história que eu sou apaixonado, que eu sou completamente apaixonado quando eu leio, quando eu revejo esse documentário, ou eu busco ali tenho o livro, e eu gosto muito dessa história porque ela mostra exatamente um estado da onde a igreja estava, e depois onde passou a se comportar ou a se posicionar após este fenômeno, né, conhecido lá pelo avivamento da Rua Azusa. Nós poderíamos falar, eu gostaria de estar falando, porque foi essa mensagem que eu preparei a respeito do
avivamento, o seu real sentido, o seu real significado, o seu real propósito, o propósito de Deus para com a igreja, com relação ao avivamento, ao arrependimento, a diferença, como eu comentei com o pastor, entre um arrependimento genuíno e um simples remorso. Eu gostaria de estar falando sobre essas coisas que eu considero que são importantes para essa conferência, mas eu tenho absoluta certeza que Deus já preparou tudo aquilo que eu gostaria de estar falando, com ainda mais maestria, excelência e muito mais rico em detalhes na vida daqueles que Ele já escolheu para estar dando continuidade a essa conferência que o Senhor colocou no coração do nosso pastor para estar realizando, que eu acredito que é uma questão não apenas de acompanharmos um certo modismo, né, como temos visto em alguns lugares acontecendo, mas isso é a necessidade. A igreja necessita de um avivamento. E durante a viagem Deus falou: não, você não vai falar sobre isso, você vai falar sobre algo diferente. Você vai falar para a igreja sobre o meu Espírito. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero trazer à igreja nessa noite. Falar sobre a importância do Espírito de Deus, do Espírito Santo, nesse tema tão bonito, nesse tema tão importante, que é o avivamento da igreja. Amém? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe, acompanhasse pelo celular, ou se conseguir colocar aqui, filho, na TV, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36. Amém? Ezequiel 36. Depois dos 40, só olhando de pertinho, né? Ezequiel 36. Amém? Versículo de número 26. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito. Amém? Amém. Até aqui. Porei dentro de vós o meu espírito. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo essa noite. Eu confesso a vocês que para mim é tão nova quanto para vocês, porque eu não sei por quais caminhos o Senhor vai nos direcionar, mas eu sei que chegaremos ao nosso destino. Chegaremos ao nosso destino, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Aqui está dizendo pelo profeta Ezequiel que Deus arrancaria um coração de pedra, um coração endurecido, um coração muitas vezes desobediente, e colocaria um coração novo, um coração de carne, e que colocaria também um espírito novo, que colocaria dentro de nós o seu espírito. A palavra espírito na língua hebraica para os judeus, ela se pronuncia como Ruach. Ruach. O judeu, quando fala Ruach, ele está fazendo menção ao espírito. E esse espírito, essa palavra Ruach, ela representa para o judeu três coisas: espírito representa vento e representa respiração. Espírito, vento, respiração. Quando se pronuncia Ruach, está falando de espírito, ou está sendo usado no sentido de vento. Nós sentimos, quando balança as águas, nós podemos ver o agir do vento, ou de respiração. Quando nós
enchemos o nosso pulmão. Isso é ruach, respiração é ruach. O Espírito de Deus é ruach. Amém? Amém. Então, quando nós falamos sobre Espírito, nós estamos falando do ruach, Adonai, o Espírito de Deus. Eu trouxe essa pedrinha porque no domingo passado eu estava conversando com a Alice e ela me fez uma pergunta assim, dizendo: irmão, como que Papai do Céu criou a gente? A gente é feito de maquinha, né? Se usa a linguagem da Alice, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em expressar como era, né? Mas mais ou menos assim: Papai do Céu fez a gente com maquinha? A gente é de maquinha? Aí eu fui tentar explicar para ela como que foi o processo. Aí eu olhei para uma pedrinha como essa e comecei a contar para ela ali, baixinho no ouvido, a história de como tudo aconteceu. Ao contrário do que muitos costumam até enfatizar e acreditar piamente, fielmente, o Espírito de Deus, ele não é a representação da força criadora ou criativa de Deus. Ele não é apenas isso. O Espírito de Deus, ele não é a representação da vida. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que a terra, ela era parecida com isso. Isso foi a minha explicação para a Alice. A terra era mais ou menos assim, sabe, Alice? Mais ou menos desse jeito. Sem forma e vazia. E diz a palavra que a escuridão, ela atuava sobre a terra. E mesmo assim, ainda assim, o ruach, o Espírito de Deus, ele passeava sobre a face das águas. E com a determinação da palavra de Deus, a ordem criadora de Deus, o ruach, esse Espírito, ele veio e trouxe à existência toda forma de vida, toda a beleza que nós podemos contemplar desse planeta onde nós temos a alegria de chamar de casa, né? E foi através do ruach, do Espírito de Deus, acatando a ordem, a palavra, ele trouxe à existência toda forma de vida. Então, o Espírito Santo, ele não é apenas a força criadora ou criativa. Ele não é a representação da vida. O Espírito de Deus, o ruach de Deus, ele é a própria vida. O Espírito de Deus, ele é a própria vida. Tanto é que no capítulo 2, Deus resolve criar o homem. Aí entra onde a Alice me perguntou: a dica é da tomatinha? Deus pega do pó da terra e ele faz ali um boneco. Mas eu acredito que não era só massinha não, tá, Alice? Eu não sei. Deixa eu ver, cadê você? Mas não era só massinha não. Não era só um boneco feito de pó de terra, de barro não. Nós estamos falando do Criador. Nós estamos falando do artesão perfeito que é Deus, do artista mais exímio que há na existência. Eu acredito que esse boneco que nós falamos, né, um boneco, imaginamos na nossa pequenez como um boneco de barro, ele já era perfeito. Eu já imagino um Adão com mais de 1,80 m, aqueles belos olhos, com aquele corpo perfeito, com a aparência da perfeição, porque foi assim que Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não consigo pensar num Deus que não fosse perfeito. Então eu acredito que aquele boneco que para nós, na nossa imaginação, era só um boneco de barro, ele já era perfeito, mas ainda lhe faltava algo. Ele não tinha vida. Então Deus resolve soprar em sua narina o ruach, trazendo e transformando aquele boneco
que não tinha vida. Era bonito, era perfeito, era sua obra-prima, mas não tinha vida. Um ser vivente. Amém? Amém. Então o Espírito Santo ele é mais do que, como muitos acreditam, o superpoder do crente. Não, o Espírito Santo ele não é o superpoder do crente. O superpoder do crente eu acredito que é a fé. Porque através da fé nós abrimos caminhos para a obediência, para a santificação, para a busca, para a adoração, para o amor, para a paixão. E isso vai abrindo caminhos para que o Ruach, para que o Espírito de Deus possa então operar, manifestar aquilo que Ele mais sabe fazer. Milagres, trazer vida, trazer transformação, trazer do para, do nada no hebraico, de uma matéria que não existe, a existência. Esse é o trabalho do Espírito de Deus. Então nosso superpoder é acreditarmos que nós temos à nossa disposição, segundo a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: eu vou para o céu, vou voltar para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, deixarei convosco o Espírito, o Ruach. Esse sim, o Consolador, vai estar convosco, com vocês, todos os dias, até o final, até a consumação, até que eu venha cumprir com o propósito. Amém? Então nós temos à nossa disposição o Espírito, o Ruach, a força de Deus em nós. E não podemos falar de avivamento sem mencionarmos a importância do Espírito nesse processo. Um avivamento eu só considero genuíno se ele tiver a presença do Espírito de Deus. A autenticidade de um avivamento, ela é medida, ela é comprovada pela presença do Espírito Santo atuando, não apenas na vida da igreja, mas na vida do crente. Amém? Então é isso. O Espírito de Deus, Deus me trouxe ao coração a importância de falarmos sobre isso. A primeira experiência que uma criança, quando nasce, quando sai do ventre materno, tem com este mundo, a primeira experiência sensorial, a primeira experiência existencial, fazendo parte, entrando neste novo universo, neste mundo, sabe o que é? É o Ruach. Quando se corta o cordão umbilical da criança, dá lá uns tapinhas nela, o médico dá um chacoalhão, o que ele espera que ela faça? E chora, sabe? O fôlego de vida, o Espírito então entra naquele pulmão e traz ela, apresenta ela para este novo mundo, para esta nova realidade. Então o Espírito, o Ruach, ele é fundamental para o avivamento, para a vida da igreja. Diz a palavra de Deus que esse mesmo Espírito, ele foi marcante, importante na história de profetas, porque era por ele, era através dele que os profetas, eles ministravam, eles profetizavam, eles realizavam grandes maravilhas, prodígios, milagres. Era através do Ruach, do Espírito, que homens eram transformados em líderes para conduzir multidões e reescrever histórias. Era através do Espírito, como Davi menciona em uma de suas orações, lá no Salmo 51, aonde ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim
o teu ruach, o teu espírito. Davi estava ali se arrependendo de algo que havia feito. Porém, Davi poderia ter pedido para Deus, muitas outras coisas, mas ele só pediu uma coisa: me lança fora da tua presença, nem retira de mim o teu espírito. Sabe por que ele disse isso a Deus? Sabe por que ele fez essa oração a Deus? E eu acho uma das orações mais inteligentes da Bíblia, porque ele tinha um exemplo muito grande, que foi na vida do próprio Saul. Saul, que foi o rei que antecedeu Davi, em certo momento, ele começou a entristecer o coração de Deus. E diz a história que Deus não retirou o reino de Davi. Deus não retirou o poder de Saul. Deus não retirou o governo de Saul. Não. Deus exortou a vida do sacerdote, do profeta Samuel, e disse assim: Samuel, para de orar pela vida de Saul, porque eu já retirei dele o meu espírito. Meu espírito já não está mais habitando nele. E ainda assim Saul continuou reinando por um longo período, mesmo já não tendo mais o ruach, o Espírito de Deus, em sua vida. E nós sabemos muito bem como foi o final dessa história, como foi o desfecho dessa história. E Davi também acompanhou tudo isso. Então Davi estava dizendo para Deus assim: Deus, ainda que eu tenha que voltar para o pasto, ainda que eu tenha que voltar para trás das malhadas, ainda que eu tenha que cuidar de ovelhas, ainda que eu volte para um lugar do esquecimento onde nem a minha família se lembrava de mim, eu aceito a condição, mas só não retira de mim uma coisa, Deus: o teu Espírito Santo. E Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Davi fez essa oração porque ele sabia a importância do Espírito, do ruach de Deus em nossas vidas, na vida dele. É por isso que eu digo que essa foi uma das orações de arrependimento mais inteligentes da Bíblia. Reconhecer, como o pastor mesmo já mencionou aqui, que muitos se apoiam em coisas materiais e terrenas. Muitas vezes nós somos medidos pelo carro que dirigimos, pela casa que moramos, pela roupa que usamos, pela nossa conta bancária. E isso para muitos é exemplo de intimidade com Deus, vida com Deus, prosperidade, Deus agindo, Deus presente. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Feliz, rico, próspero, abundante é aquele que tem o ruach, o Espírito de Deus habitando dentro de si. Amém? Davi reconheceu isso. Davi reconheceu isso. Amém? Então eu não consigo pensar num avivamento genuíno que não tenha a presença desse Espírito. Um avivamento que fosse genuíno, que não fosse marcado pela presença do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que lá em Mateus 25, se não me falha a memória, Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. E essa é uma história que eu gosto bastante. Essa é uma parábola contada por Jesus que traz muitas revelações, traz muitas lições. E lá diz que haviam 10 noivas, 5 tolas, nécias e 5 prudentes. Mas no geral eram 10 noivas. Eram 10 mulheres vestidas de noivo, adornadas como noivas, em busca do mesmo objetivo, do mesmo propósito: encontrar-se com o noivo. Mas diz a história que 5 delas, além das suas lamparinas,
elas levaram também algumas vasilhas com azeite, com óleo, para manter acesa ali a sua lamparina. E outras 5 não, só levaram a lamparina. E no decorrer do texto, nós sabemos que o noivo demorou além do esperado para voltar. E todas pegaram no sono, né? Adormeceram. E por volta da meia-noite foram despertadas com a presença do noivo, dizendo que ele estava se aproximando. O noivo estava se aproximando. E o que aconteceu? Aquelas 5 noivas que estavam preparadas, que trouxeram consigo uma reserva de azeite, que também representa o ruach, o Espírito, para manter a sua luz, a sua lâmpada acesa, elas ficaram todas felizes e empolgadas com o acontecimento do qual elas estavam se preparando para ele. Porém, as outras 5, elas ficaram preocupadas, até mesmo desesperadas, porque suas lâmpadas estavam quase se apagando, diz o texto. Estavam quase se apagando. Então elas recorrem às suas amigas prudentes e diz: dá-nos um pouco do seu óleo, dá-nos um pouco do teu azeite, porque a nossa lâmpada está quase se apagando e não vai dar tempo de se encontrar com o noivo. E aquelas 5 prudentes olharam para as tolas e disseram assim: olha, eu até gostaria, a gente até gostaria de ajudar vocês, mas pode ser que ao repartir o nosso azeite, ao repartir o nosso óleo, nós também ficamos sem e vamos todas perecer com o mesmo problema. Então eu oriento você a buscar, a correr e comprar daquele que vende o azeite, daquele que vende o óleo. E nós sabemos qual foi o fim, o desfecho, né, dessa história. Acabou que aquelas 5 tolas não conseguiram a tempo o seu azeite, a sua lâmpada apagou, somente 5 entraram e se encontraram com o noivo. Essa é uma história que nos traz muitas lições, mas eu tenho uma interpretação particular, pessoal, a respeito desse texto. Nós temos a mente que Jesus queria falar aqui sobre uma igreja preparada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja com reservas o suficiente, com unção suficiente, com intimidade suficiente para se encontrar com o noivo. Porque este é o propósito do avivamento: fazer com que a igreja se encontre com o noivo, manter as lâmpadas acesas para que haja um encontro com o noivo, porque ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja. E a ferramenta a qual Deus preparou para que a igreja se mantesse preparada, se mantesse acesa, apercebida para ter esse encontro, foi o avivamento. Porque nós temos hoje a realidade de uma igreja que está com a sua lâmpada quase apagada. Podemos observar e contemplar igrejas. Quando eu falo igrejas, não estou falando só de placas, estou falando de vidas, pessoas, crentes. Aqueles que estão com suas lâmpadas quase se apagando, encontram dificuldade para estar num culto como esse. A chuva é um problema, a distância é um problema, muitas vezes a limitação física é um problema, muitas vezes a presença daquele irmão ou daquela pessoa é um problema.
Então essas pessoas estão com sua lâmpada quase se apagando. Nós convivemos com uma igreja assim. Quando eu digo igreja, estou falando você, eu, igreja, noiva do Senhor. Outra realidade é a igreja que está cheia. Está cheia. Está até com reserva. Está bem cheia. E ela prega. E ela fala. E ela participa de um culto como esse. Ela adora. Ela dá glória a Deus. Ela é fiel. Ela é obediente. Ela é íntegra. Ela é sincera. Ela é firme no propósito pela qual foi chamado. É uma igreja que está cheia. E se o Senhor viesse hoje, num culto como esse, eu tenho absoluta certeza que essa igreja preparada iria atingir o seu objetivo, o seu propósito, que é se encontrar com o noivo. Aleluia, Deus. Porém, nessa minha interpretação pessoal a respeito desse texto, eu vejo a terceira igreja, a igreja do avivamento. A igreja do avivamento. É por isso que o Senhor conduziu meu coração a dizer: fale do meu espírito, fale de Roach, fale, porque Ele é o sinal, Ele é o símbolo, Ele é a certificação do meu avivamento. E eu acredito que a terceira igreja, que é a igreja do avivamento, a igreja que eu e você queremos fazer parte e buscar, é aquela igreja que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, aonde nos diz que Jesus ele veio não para cumprir a vontade dele, ele veio para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus que o enviou. E qual era a vontade do Pai? Qual era a vontade de Deus? Que nenhum daqueles que lhe foi dado se perdesse. Então, essa parábola das 10 virgens, ela conflita no meu coração. Porque, se formos observar com outras lentes, vamos ver que não é da vontade de Deus, a mensagem não era que a gente se enchesse, trouxesse reservas de azeite e se preparasse para o encontro com o noivo. E que as outras, a igreja que estava com a sua lâmpada quase se apagando, ela fosse buscar, fosse comprar, fosse no mesmo ponto e destino, onde a igreja preparada buscou e comprou. Como se estivesse dizendo: olha, linda, você que está aí quase apagando, quase se desviando, se esfriando, você que está aí quase desistindo, vai buscar, vai para o monte, vai para a oração, vai para o jejum, vai para o joelho, vai para a Bíblia, vai para o propósito, vai para o voto, busca, enche, seja como eu, seja cheio, olha para mim, olha para a minha vida, vamos lá, se inspire nela. Só que eu não posso compartilhar com você da minha unção, sabe por quê? Porque senão pode fazer falta para mim. Então é sua responsabilidade, ó igreja que está quase se apagando, ó igreja que está com a sua lâmpada por um fio, igreja que está comprometida a ficar fora do propósito. Igreja, é sua responsabilidade, não minha. A minha eu estou fazendo. Minha lâmpada está cheia. Eu tenho azeite suficiente. Estou fazendo a minha parte. A salvação é individual. A minha parte eu estou fazendo. Igreja que está com a lâmpada quase apagada. Mas observando para esse texto de João, onde o próprio Jesus disse que não era vontade do Pai que nenhum daqueles que lhe foi dado se perca, eu penso na igreja do avivamento, pastor. E sabe o que é a igreja do avivamento? É aquela igreja que está cheia sim, cheia do Ruach, cheia da presença, cheia do Espírito de Deus. É a igreja que sim vai se encontrar com o noivo. É a igreja sim que vai
morar no céu. É a igreja sim que vai fazer parte daquele grande fenômeno tão esperado que é o arrebatamento, que é o encontro com o noivo. Eu acredito que essa igreja sim, mas porém há algo que precisa ser feito. Quando falamos de avivamento, estamos falando para crentes que estão cheios. Não estamos falando de avivamento para pessoas que estão quase mortas e vazias, não. Sabe o que eu entendo? Que o avivamento é responsabilidade daqueles que estão cheios. Avivamento não é para aquele que está frio. Avivamento não é para aquele que já está morto. Avivamento não é para aquele que já deu as costas. Avivamento não é para aquele que já ficou na estrada. Não é para aquele que já não tem mais forças, já não tem mais ânimo, já não tem mais vigor. Avivamento não é para esse, não. Avivamento é para aqueles que já estão cheios. É responsabilidade daqueles que estão cheios. Sabe por quê? Sabe como eu vejo o avivamento? Eu vejo o avivamento como este copo. Ele está pela metade. Ele não está cheio. Ele não está cheio. Mas a igreja preparada Glória a Deus. é aquela que está cheia. Glória a Deus. Cheia do Ruach, cheia do Espírito. É a igreja que está cheia do Espírito, Glória a Deus. cheia de fé, cheia de força, cheia de coragem, cheia de determinação. É aquela igreja que não para, é aquela igreja que não se cala, é aquela igreja que não se cansa, é aquela igreja que não olha para o tamanho do gigante ou para o tamanho do adversário. É aquela igreja que busca o propósito. Eu quero noivo, eu quero noivo, eu quero noivo. Só que essa igreja, ela ainda tem um papel muito importante, que é trazer o avivamento. O avivamento. Eu gostaria que... Me perdoa, amor, por fazer isso. Você pode ter me posto castigo depois. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês vão entender. Para finalizar, Deus move o meu coração para fazer algo aqui. E vocês vão entender o que o Espírito, o Ruach. Amor, você pode se ajoelhar aqui? Oh Deus. Veja só. A igreja cheia aqui, ó. Olha a igreja cheia. Glória a Deus. Olha a igreja preparada. Olha a igreja fiel. Olha a igreja que ora aqui. Ela é esse copo. Ela está cheia. Mas o que ela pode fazer pela Fabiana? O que ela pode fazer pela Fabiana? O que ela pode fazer? Se ela estiver só cheia, ela não pode fazer nada. Porque ela está cheia só para ela. Ela está preparada só para ela. O compromisso é com ela mesma. Isso não é avivamento. Isso nunca vai ser avivamento. Isso jamais foi um avivamento. Uma igreja que fala em línguas, uma igreja que sapateia, uma igreja da qual sinais, prodígios, maravilhas acontecem com tanta frequência. Essa não é a igreja do avivamento. William Seymour mesmo disse no seu depoimento, quando lhe questionaram a respeito do avivamento que estava acontecendo lá na Rua Azusa, ele disse assim: a igreja do avivamento não é aquela que olha para os sinais, é aquela que olha para Deus, é aquela que ama a Deus, é aquela que busca a presença de Deus. Essa é a igreja do avivamento. A igreja que olha para os sinais, essa não é a igreja do avivamento. Aquele que está em busca de barulho, aquele que está em busca de maravilhas, aquele que está em busca de milagres, ele não está em busca de avivamento. Mas a igreja do avivamento, você vai entender agora. Tem algo tremendo que aconteceu na história da Bíblia, que foi quando o profeta disse para uma viúva
buscar todo tipo de vasilha que ela tivesse, saísse batendo na vizinhança, porta, casa, e tudo quanto é vasilha vazia que fosse encontrada, fosse levada para aquela casa. Então, depois que ela fez isso, o profeta mandou que ela fechasse a porta e começou então a derramar azeite em todas aquelas vasilhas. E sabe o que é interessante? Que o que acabou não foi o azeite, o que acabou foram as vasilhas. O azeite só parou quando não tinham mais vasilhas. Enquanto tinham vasilhas, o azeite ia transbordando de uma, enchendo a outra, 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 até que não haviam mais vasilhas vazias. Essa é a igreja do avivamento. É aquela igreja que não busca só para ela, é aquela igreja que busca o transbordar, é aquela que busca para contagiar, para repartir, para trazer sobre a vida daqueles que precisam, que necessitam, que também fazem parte do plano, propósito e projeto do Pai. Então a igreja do avivamento é essa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que eu chamei a Fabiana aqui? Porque Deus conhece o coração dela, conhece o meu, sabe dos dias que passamos durante esta viagem que fizemos, sabe como estava o nosso coração, sabe como está o coração dela. Deus conhece. E a igreja do avivamento, sabe qual é? É aquela que transporta, sabe, Bia? É aquela que transporta até trazer do céu o ruach, o Espírito que lava aquilo que está sujo, é o Espírito que rega aquilo que está seco, é o Espírito que produz vida, é o Espírito que é a vida. Glória a Deus. Sabe, Bia? Sabe por que você não parou? Sabe por que você não murmurou? Sabe por que você não se decepcionou? Sabe por que você não carregou no seu coração dor ainda maior? Porque você estava cheia. Porque se você não estivesse cheia, eu estava lá, eu presenciei, eu vi. Você teria feito coisas das quais Deus não disse, não autorizou a fazer. E eu sei que você só não fez porque você estava cheia, porque você estava preparada. Por isso você não retrucou, por isso você se calou, por isso que você correu para o seu canto e chorou, dizendo: Pai, por que estão fazendo isso comigo? Se eu só vim trazer para eles uma palavra de vida, uma palavra de transformação, se eu só vim dizer para eles: olha, vocês não podem ficar com suas lâmpadas apagadas, vocês não podem ficar dessa maneira. Eu vim profetizar vida sobre vocês e vocês estão me tratando desta forma, desse jeito, mas você só suportou, meu anjo, porque você estava cheia. Aleluia, E nessa Deus. noite, o ruach, o Espírito de Deus diz: o avivamento eu vou trazer sobre a sua vida, o avivamento eu vou trazer sobre a sua vida, eu vou trazer de uma forma tão grande, que eles vão ser contagiados, e aqueles que fizeram tudo, aqueles que vão ser alcançados, porque o Pai vai te levantar na condição como levantou Ezequiel, não no capítulo 36, mas já no capítulo 37, levando ele exatamente no cenário como nós vimos, da onde nós viemos, e fez com que ele dissesse: olha para esses ossos que já estão secos, sem vidas, e diga para eles, profetiza sobre eles, que haja vida, que haja vida. Essa é a igreja do avivamento, é aquela que não guarda só para si, é aquela que olha para um vale de ossos secos, olha para pessoas mesmo olhando para você e dizendo: eu não quero, eu não aceito, eu não gosto de você, eu não gosto do seu jeito, eu não gosto do seu Deus.
dizer eu te amo. Eu ainda assim te amo. E maior que o meu amor é o amor do meu Deus, que diz para que eu profetize sobre você. Haja vida. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E você vai voltar a viver. Bia, levanta, meu anjo. Levanta, meu anjo. Aquele barco de ossos secos vai voltar a ter vida. Aquele barco de ossos secos voltará a ter vida. Aleluia, Deus. Porque nós fazemos parte, não da igreja que está cheia, mas da igreja que transborda, da igreja do avivamento, da igreja que não está só preocupada consigo, da igreja que está preocupada em ter mais para transbordar, 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 até que não haja mais ninguém, até que não haja mais ninguém, até que não haja mais ninguém na minha família, no meu círculo de amizade, na minha vizinhança, no meu trabalho, na fila do banco, na rua onde eu ando, que esteja precisando desse mesmo ruach, desse mesmo Espírito que habita em mim. Essa é a igreja do avivamento, é aquela que não se cansa de buscar, não para ter uma experiência de super crente, de crente santo, de crente que vai morar no céu, mas é aquela que está buscando por aqueles que ainda precisam de vida, precisam de vida, precisam de vida. Esse é o avivamento que eu acredito, esse é o avivamento que eu acredito, esse é o avivamento que eu creio. Nessa parábola das 10 virgens, eu acredito que a atitude mais sensata não deveria ter mandado que elas buscassem por conta própria. A atitude mais sensata seria: vamos buscar juntos, para que transborde a minha reserva, de modo que você também possa manter a sua lâmpada acesa. E nós, num todo, não 50%, mas 100% cumpra com o propósito pelo qual nós estamos aqui, encontrarmos com o noivo. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. A igreja que transborda, a igreja que transborda é a igreja do avivamento. Não é a igreja do barulho, não é a igreja do movimento, não é a igreja do avivamento que vai durar 7 noites. É a igreja que transborda até que não haja mais vasilhas vazias. Amém? Eu glorifico a Deus. Agradeço a oportunidade e as palavras